Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a primeira edição do nosso giro de notícias dessa quinta-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vascão, falar um pouquinho ainda do jogo de ontem, é claro. O Vasco ontem venceu a Portuguesa por 2-0 na estreia do time titular no Campeonato Carioca, mas principalmente vamos falar aqui sobre Papu Gomes, que foi especulado aí no Vasco nos últimos dias, e Paulo Brax, hoje pela manhã, negou qualquer possibilidade de Papu Gomes vir para o Vasco da Gama. E vamos falar também sobre o reforço que chegou, né? E que deve ser anunciado entre hoje e amanhã pelo Vasco, que é o goleiro Léo Jardim. Então, tem bastante coisa aqui pra gente conversar. Vamos falar sobre o clássico no Maracanã, muita coisa mesmo. O vídeo começa depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da 1xBet. Você que gosta de fazer aquela fezinha, aquela aposta esportiva, pode ver aqui no comentário fixado que tem bônus da 1xBet, tá? Você faz o seu cadastro, utiliza ali o código promocional do nosso canal, que tá tudo explicadinho ali no comentário fixado, que você vai ganhar um bônus, 100% de bônus no seu primeiro depósito. Qualquer valor que você colocar no site da 1xBet vai dobrar se você vier através do link e através do código promocional que tá ali no comentário fixado. A 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, a gente começa esse vídeo falando do jogo de ontem. O Vasco venceu a equipe da Portuguesa da Ilha por 2-0, jogando lá na Ilha do Governador, na estreia do time titular do Vasco no Campeonato Carioca, né? Ainda faltaram alguns jogadores a estrear, como o Jair, por exemplo, que estava confirmado para o jogo, mas de última hora foi cortado porque estava ali com sintomas gripais. O Orediano se recuperando ali de um probleminha físico que teve lá nos Estados Unidos ainda. O De Luca também de fora. Mas assim, a maioria dos jogadores contratados estiveram em campo ontem, inclusive o Robson Bambu, que ficou aqui no Rio de Janeiro, não viajou para os Estados Unidos, foi titular ontem ao lado do Léo Pelé, não comprometeu, fez uma partida ok, mas os grandes destaques da partida de ontem, com toda certeza, foram Lucas Piton e Nenê, né? Lucas Piton, cara, a assistência que ele dá no primeiro gol do Vasco, ali no gol do Nenê, é uma coisa que a gente não via um lateral esquerdo do Vasco fazer desde o Felipe. E isso não é meme, não. No pós-jogo de ontem, eu falei isso como meme. Eu falei, pô, eu acho que desde o Felipe a gente não viu um lateral fazer isso. Mas realmente, desde o Felipe, não tinha uma jogada assim de um lateral do Vasco que resultava em gol, tá? A última assistência desse jeito no lateral esquerdo do Vasco foi mesmo o Felipe que fez. Então, assim, muito tempo que o Vasco não via uma jogada boa, né? Uma jogada linda daquela feita pelo seu lateral esquerdo. E o Piton começa muito bem, né? A sua passagem pelo Vasco, saiu muito aplaudido do jogo de ontem, assim como o Nenê, né, que também deixou o campo muito aplaudido. Nenê que tem contrato aí até abril, né, renovou até abril com o Vasco, e já começa o burburinho, né, será que Nenê renova até dezembro, será que ele fica até o final do ano? Enfim, hoje o Paulo Brax, numa entrevista que ele deu à ESPN, disse que o Vasco só vai pensar nisso em abril, né? Nenê tem contrato até abril, é um ídolo do Vasco, não tem por que, nesse momento, ficar pensando nisso. Quando chegar em abril, as partes vão sentar e conversar. Bom, vamos continuar falando aqui de Campeonato Carioca, mas falando agora aqui da partida Vasco e Botafogo, que está confirmada para o Maracanã. A Ferg hoje pela manhã confirmou ali a alteração do local da partida, está aparecendo aí na sua tela. O jogo está confirmado para o estádio do Maracanã no dia 16 de fevereiro. Vasco e Botafogo, dia 16 de fevereiro, no estádio do Maracanã. O Vasco que está aí na luta, né, pela licitação do estádio do Maracanã. E na partida de ontem, voltando a falar ontem, é porque eu esqueci de falar aqui um detalhe muito bacana, né, sobre o Nenê, que, como eu disse, saiu ovacionado, saiu aplaudido ali pelos torcedores, e com o gol que o Nenê marcou ontem, ele se tornou o jogador mais velho a fazer um gol na história do Vasco, né? Ele até tinha quebrado esse recorde que era do Romário no último jogo, mas era um amistoso, né, contra o Inter de Miami, não era um jogo profissional, mas agora profissionalmente o Nenê é o jogador mais velho a fazer um gol com a camisa do Vasco. Nenê que fez um gol com 41 anos, 6 meses e 6 dias. O recorde era do Romário em 2007, quando fez um gol contra o Grêmio. Ele tinha 41 anos, 4 meses e 11 dias. Então o Nenê bate aí esse recorde que talvez fique até para sempre no Vasco, né? Porque vai ser difícil imaginar que o Vasco no futuro ainda vai ter um jogador com mais de 41 anos,
42 anos jogando, né? Então o gol do Nenê ontem, que não deve ser o último com a camisa do Vasco, ele deve marcar mais gols ainda nesse campeonato carioca. O Nenê entra aí para a história do Vasco como jogador mais velho a marcar com a camisa do Gigante da Colina. Muito bacana, parabéns aí pro Nenê, que tem uma história muito bacana no Vasco. Bom, mas vamos falar agora aqui de reforços, né, de contratações, tem coisa aqui para a gente atualizar, e a gente começa falando sobre o goleiro Léo Jardim, que oficialmente ainda não é jogador do Vasco, mas será jogador do Vasco, né? O Léo Jardim chegou ontem no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Ele chegou por volta das 6h30 da noite, num voo vindo de Paris, né? Ele que estava no futebol francês, jogando no Lille, chegou acompanhado do seu agente, o Rogério Brown, tá inclusive aparecendo aí uma foto dos dois, né? Muito sorridente. E no dia de hoje ele realiza os seus exames médicos e, estando tudo certo, no máximo até amanhã, ele assina o seu contrato de 3 anos, né, com o Vasco da Gama. Inclusive, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, o Léo Jardim está ali realizando os seus exames médicos, né, numa clínica que é parceira do Vasco. E se tudo der certo e o documento do Lille chegar ainda hoje, ele deve ser anunciado ainda hoje. Caso esse documento não chegue hoje, né, eu acredito que até amanhã, no máximo, o Léo Jardim seja anunciado oficialmente como jogador do Vasco. Eu vou colocar aqui, inclusive, o momento que o Léo Jardim chega no aeroporto do Rio de Janeiro e depois ele também se mostrando muito feliz. Dá para ver até na expressão, né, do Léo Jardim que ele realmente está muito feliz com essa vinda ao futebol brasileiro, com essa vinda ao Vasco da Gama, e fala também da disputa, né, que ele vai ter com o goleiro Ivan e deixa claro que vai lutar pelo seu espaço. Confira o Léo Jardim chegando no Rio de Janeiro e já falando praticamente como jogador do Vasco. Ainda faltam alguns detalhes para serem resolvidos, espero que tudo se resolva amanhã, mas eu estou muito feliz, muito contente com a oportunidade de poder estar aqui. Um retorno ao Brasil, momento certo para ser feliz? Momento certo, momento perfeito, estou realmente muito feliz e espero que as coisas se resolvam para poder começar o quanto antes. Uma expectativa pela vaga, disputa natural, né? Sim, vai ser uma disputa natural. Chego para brigar pelo meu espaço, fazer o meu trabalho e, como eu falei, espero que as coisas se resolvam da melhor maneira e que eu possa começar a trabalhar o quanto antes. Tá aí, né? Muito bacana. O Léo Jardim pareceu bastante animado, bastante empolgado e feliz aí com essa chegada no Vasco da Gama. Boa sorte para ele, e a disputa pelo gol vai ser muito bacana entre Léo Jardim e Ivan. O Vasco que vai pagar 11 milhões, né, pelo Léo Jardim, parcelado aí em muitas vezes, né? A gente não tem a quantidade de parcela, mas o Vasco tá comprando tudo parceladinho e o Léo Jardim deve ser anunciado aí oficialmente em breve como reforço do Vasco da Gama. Para encerrar esse vídeo aqui, vamos colocar água no chope da galera, né? Falar aqui sobre Papu Gomes, negociação que está descartada, né? Papu Gomes não será jogador do Vasco na temporada de 2023. No vídeo que eu fiz ontem, antes do jogo do Vasco, eu até disse, pô, é um jogador fantástico, é um jogador que eu queria muito no Vasco, mas é uma negociação muito difícil de acontecer, que eu sinceramente não acredito que vai acontecer. É uma distância financeira muito grande, né, de salário, etc e tal, e realmente é uma negociação que não vai acontecer. O Paulo Brax deu hoje uma entrevista na ESPN, né? A entrevista foi por volta ali do meio-dia e falou sobre essa negociação com o Papu Gomes e garantiu que o jogador não virá para o Vasco em 2023. Abre aspas aqui para o Paulo Brax, que disse o seguinte: não tem negociação, é uma situação que não houve proposta e não fomos para a mesa, nem do Sevilha, nem do jogador. Não há nenhuma chance do atleta vestir a camisa do Vasco. Então, ponto final na história aí do Papu Gomes. E é isso, né? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!